Ciência no Elevador, com Dona Claudine. Tiriririm, tiriririm. Alô, quem hablas, quem és? Boas tardes, boas noites, Haribaba. Adivinha quem é, Dona Claudine? Só você me liga, né? Pelo amor de Deus, eu não tenho amiga mais nesse prédio, as velhas não sei onde estão. Tudo bem, Eliso? Tudo bem, tudo jóia. Ô, Dona Claudine, desculpa Pois ligar é. essa hora, mas é que daqui a pouquinho tá no horário limite aí de botar o lixo lá na lixeira, e eu tô separando meus recicláveis para botar lá embaixo. Queria saber se a senhora quer que eu leve os seus lá para Ai, baixo. leva as tralhas daqui, tô cheia de garrafa PET aqui, botei tudo na sacolinha, as embalagens, porque compra coisa online, vem as embalagens, aproveita e leva o Ari. Põe no orgânico estragado. Leva isso aqui. É um traste. Não, vou levar não. Você vai, deixa ele aí. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de separar aqui as coisas. A senhora já pode deixar aí pro lado de fora da sua casa que eu já passo e pego. Tem mais alguma coisa, Dona Claudine? Precisa desfazer de alguma outra coisa? Umas roupas velhas que tem aqui, viu? Tá tudo furada. Eu não sei o que está acontecendo. As roupas do meu armário estão todas aparecendo furadas. E não é rasgado, não é furadinho mesmo. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que é macumba, macumba. Ô, Dona Claudine, tá mais fácil ser traço, a senhora não acha, não? Traça. Elas estão traçando a minha roupa, é isso? Aquele insetinho pequenininho que come roupa, sabe? Papel, cola de livro, sabe? Gente, não tem tanta coisa gostosa para comer. Cachorro-quente, hambúrguer, tem os macarrão Alfredo, tem xiripe, tem cebola frita. Mas vai comer roupa. Esses bichos gostam de comer coisa esquisita, dá para entender? Dá para entender. Eu conheci, por exemplo, uns fungos que gostam de comer plástico. Quê? Como assim, Esses... Brasil? Como assim? Como é que eles digerem? Sai copinho de plástico, de cocô embaixo. Não é possível. Plástico? Então, pois é. Essas garrafas PETs aí que a senhora está separando para a gente botar lá na lixeira são exatamente o foco da pesquisa de dois grupos de pesquisadores. Um que fica no extremo sul, outro que fica no extremo norte. Um deles fica lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o outro na Universidade do Estado do Amazonas. E eles estão estudando um grupo ali de fungos que consegue degradar, biodigerir, como se fala, plástico. Mas aí Plástico o PET. plástico vira o quê? O que que acontece? É sabido que a gente usa muito plástico, né, atualmente. Em tudo que a gente tem, a gente usa plástico. Esse telefone que eu estou falando com a senhora usa plástico. O Tudo meu é usa de plástico. plástico também. É plástico. Tem muito plástico no ambiente e o plástico ele não se degrada sozinho, né? Por isso é que a gente tem que levar lá para reciclagem, para poder reaproveitar esse material incrível. Mas É não muito derrete a barato. massa, faz a massa assim, que nem massa de pizza, e abre e faz outra garrafa. Mais ou menos isso, vira um pozinho, né? E esse pozinho acaba virando outra coisa. Só que aí, pensando que o plástico não degrada, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade do Estado do Amazonas, eles estão estudando como é que uns fungos específicos encontrados numa planta, numa espécie chamada casca preciosa, o nome dela é Aniba canelila, tá? É uma Gostei planta desse encontrada... nome. Meu cachorro vai chamar Aníbal Camelila também. Eu conheci um cachorro chamado Aniba. Aniba. Sério? Ele comia Sério. plástico, porque o meu come pé de mesa, come meia, come tudo. Então, e aí essa planta chamada casca preciosa, né, que é encontrada lá na Amazônia e dizem que tem propriedades farmacológicas, né, fitoterápicas, os pesquisadores da Universidade Estadual do Amazonas pegaram pedacinhos dessas cascas preciosas, levaram para o laboratório, eles encontraram 5 fungos de quase 300 que moravam lá dentro dessa casca, que vivem lá Parece a dentro. orelha do Ari, cheio de fungo também. Tem 5 com mais de 300 para lá. É verdade. Quando esses fungos foram colocados num meio de cultura, né, como se fosse uma casinha artificial de plástico, eles se deram super bem. Comeram o plástico, sobreviveram comendo aquele plástico. O que leva os pesquisadores a acreditar que esses micro-organismos estudados
são capazes de degradar plástico. Tem que jogar esses bichos no oceano, aí mastiga, porque hoje em dia até o mar está inteirinho de plástico, né? E essa pesquisa ela tem resultados inéditos. 5 fungos que vivem no interior da casca preciosa conseguiram crescer sobre pellets. Os pellets são pequenos fragmentos de plástico, né? Plástico PET. E um deles cresceu sobre outros tipos de polímero. Polímero é o nome chique para plástico, tá? Sim, Como é que foi feito, né, tudo isso? A primeira fase da pesquisa foi feita na Reserva Florestal Adolfo Duque, lá em Manaus, onde eles recolheram galhos finos, folhas, tal, da casca preciosa, levaram para o laboratório, fizeram lá aquelas lavagens que eles fazem, a separação, e encontraram 492 fungos que vivem ali dentro desse tipo de planta. Separaram 292, os outros não serviam muito, 200 não serviram muito. Os outros ficaram em casa, né? Ficaram presos lá em casa, lockdown de bactéria, e vírus, e focos. Fica aí vocês, mas a gente tem. Não, vocês ficam. Isso, é porque eles foram contaminados, ou porque não serviam, porque não sobreviviam em cultura. Desses 292 fizeram ali mais uma triagem, sobraram 36, e desses 36 que foram submetidos a uma técnica de fermentação submersa, produção de lipase, produziram uma enzima, um baratinho lá o trabalho deles, sobraram 5. Gente, mas é o vestibular dos fungos. Quantas vagas tinha? Quem conseguiu entrar na Universidade do Plástico? Tinham só 5 vagas, dona Claudine. Essa amostra que foi lá para um instituto de química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde os cientistas colocaram os fungos em contato com os pellets, né, com os pedacinhos de plástico, para observar como ocorria a degradação. 5 dos 36, né, como a gente disse, produziram a enzima que tinha que produzir, que era a lipase, e outras enzimas, e utilizaram esse plástico como fonte de carbono, ou seja, de energia. Comeram, entre aspas, o carbono. Os primeiros resultados, eles sugerem ali que esses mesmos fungos podem ser eficazes na degradação de outros tipos de plásticos e outros micro-organismos, eles também nunca tinham sido descritos na literatura. Então, olha que pacotão bacana. Encontraram esses quase 500 fungos, selecionaram esses quase 300 fungos, separaram 36, mandaram para o vestibular lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fizeram as provas, passaram nas provas. Prova, comendo barrinha de cereal, tá certo? Exatamente. E 4 deles, que nem eram conhecidos, também foram descritos nesse trabalho. Inclusive, se quiserem, venham para a minha casa, ponho vocês aqui num baldinho e vocês comem tudo, menos a minha dentadura, que é de plástico. Imagina se come toda nada. Sabe o que é legal, dona Claudine? Pesquisas como essa, elas apenas começam assim, aí elas são divulgadas e depois elas seguem. E aí perguntaram, né, para os pesquisadores, e aí, mas qual que é o futuro? Que legal, descobriu que o bichinho digeriu de fato o plástico, né, se alimentou do carbono presente dentro desses pellets de PET, mas e o futuro? Aí, o que eles dizem é o seguinte, que como o carbono é muito necessário para a sobrevivência do fungo, quando o fungo se dá conta, né, percebe que aquele plástico é a única fonte de carbono possível dentro daquele ambiente, ele fala assim, tá bom, então é isso que tem para hoje? É isso que eu vou comer. Parece eu pego o que tem na geladeira. É pedaço de pizza velho? É pedaço de pizza velho. Quem coordena tudo isso é a professora Patrícia Albuquerque, que é professora do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia, e trabalha com enzimas e fungos de plantas amazônicas, lá na Federal do Rio Grande do Sul. A outra coordenadora é a professora Rosane Soares. Ela usa uma analogia muito, muito interessante, que ela compara essa degradação do carbono como se fosse um colar de pérolas, né? A cadeia de carbono é como se fosse um colar de pérolas, que os fungos, eles arrebentam esse colar de pérolas. E eles podem arrebentar em pedacinhos com 4 pérolas, 3 pérolas, 2, 3. E depois de arrebentar dessa primeira vez, eles começam a ir pegando vários pedacinhos, e quando ele consegue chegar
em uma única pérola, ele consegue comer essa pérola. E o que eles querem descobrir agora no futuro, né? Quanto tempo demora até o fungo conseguir digerir essa uma única pérola? Qual é o mecanismo que ele usa para conseguir separar a pérola dos outros materiais, das outras substâncias? Como é que isso pode ser aproveitado na vida? O fungo é muito inteligente, né? Esse negócio de separar. Eu acho que eu tenho uma tendência a ser fungo, viu? Por quê? Eu passei o dia separando a bolacha, comprei um pacote de bolacha, porque pandemia, fica em casa, né? A gente vai comer plástico, mas comi bolacha, que é a mesma coisa, é parecido. Bolacha recheada. Eu fico separando, tiro a tampinha, como o recheio, jogo a tampinha. Pego outro, tiro a tampinha, como o recheio. Quer dizer, eu faço uma coisa meio fungística, você não acha? E eu queria só citar aqui direitinho o nome das pesquisadoras, para a gente não deixar ninguém de fora, né? Então, vamos lá. Lá na Universidade do Estado do Amazonas, é a Rosiane Matias. Ela que é a doutoranda e está tocando esse projeto lá no Amazonas. E no Rio Grande do Sul? Tem a professora Patrícia Albuquerque, que é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia, que trabalha com enzimas e fungos de plantas da Amazônia, lá no Rio Grande do Sul. E a coordenadora geral disso tudo é a professora Rosane Soares, que é pesquisadora dos programas de pós-graduação em ciências de materiais, lá do Rio Grande do Sul também. E ainda tem mais um professor, viu, que é o coordenador desses laboratórios todos, que é o professor Marco Ayubi. Ou seja, precisa de um monte de gente para tratar de uns bichinhos minúsculos que ninguém nem vê. Safadinho, viu? Mas eu quero ver como é que eu vou acabar com as traças aqui que estão comendo minha roupa. Dona Claudine, a gente está aqui batendo papo, vai bater o horário de levar o lixo lá para baixo. Vamos botar para fora. Você que começou com o assunto, que o fungo foi fazer vestibular, e aí caiu na casa da Noca, você que começou. Tá bom. Bota aí para fora, eu tô passando aí. Beijo, Dona Claudine, até já. Beijo, querida. Já vou, ali. Ciência no Elevador é apresentado por Carol Góes e Elisa Marconi. Se você curte esse podcast, assine nossa campanha e ajude a levar ciência para a rua. Saiba mais em ciencianarrua.net.